Senhor, amém? Eu peço para a igreja que abra sua Bíblia no 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Queria agradecer a oportunidade de estar falando o amor de Deus. Me sinto honrado por pregar para a igreja de hoje e a igreja de amanhã, que são os adolescentes. Então vamos ler a palavra de Deus. 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, e verso 15. Eu espero que todos achem a palavra de Deus, os adolescentes aqui na minha frente também. Então vamos ler a palavra de Deus. A minha tradução é um pouco diferente. Desde a tua infância. A outra tradução vai dizer meninice. Você conhece as Sagradas Escrituras. Ela tem o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim que todo homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Podeis aceitar, meus amados? Nessa tarde estamos estudando a palavra de Deus e por eu, Senhor, o Senhor fala comigo, porque trazer uma mensagem para adolescente é um pouco diferente. Sempre que a gente vem em grupo de adolescente, a gente prega sobre Samuel, mas Deus me colocou para falar sobre Timóteo. Você já ouviu falar de Timóteo já na palavra de Deus, adolescentes? Você sabe quem foi Timóteo? Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta. E esse Timóteo era um jovem pastor. Ele era novo, então de 20 a 30 anos. E ele escreve uma carta pastoral, pastor. E quando ele chega, a segunda carta que ele está escrevendo para aquele pastor estava tendo dificuldade na igreja. Ele coloca bem assim: desde a tua meninice conhece as Sagradas Escrituras. Então a gente ouve esse termo meninice. O que é meninice? É um menino, é um pré-adolescente, é uma infância. Só que Paulo fala assim de Timóteo, que a sua meninice você conhecia ou conhece as Sagradas Escrituras. Eu achei interessante quando falou da tua meninice conhece as Escrituras. Eu vou estudar um pouco mais sobre a vida de Timóteo. Eu me interessei sobre esse jovem pastor. Achei interessante a vida dele e comecei a estudar. Paulo, em sua primeira viagem missionária, foi o grande missionário que teve. Ele foi numa cidade, Derbe, Lisboa, e lá ele conheceu um jovem. E esse jovem aceitou o Senhor Jesus Cristo. E na segunda viagem que ele foi, aquele jovem estava cheio da palavra de Deus. Quem era esse jovem? Timóteo. Timóteo quer dizer amado por Deus, honrado por Deus. Então eu fiquei pensando, mas como esse Timóteo conheceu a palavra de Deus? Como? Foi através de Paulo. Mas ele tinha um amor, um zelo pela palavra. Eu fiquei achando interessante que Deus tem um objetivo profundo na vida de vocês, adolescentes. Sabe qual que é? Vocês querem tocar, eu também. Mas Deus tem muito mais para vocês. Deus quer, pela sua palavra, que nós conheçamos a palavra de Deus. Desde novinho. A criança hebraica, judaica, quando ela completa 6 anos de idade, eles levam para a sinagoga para aprender a ler, escrever e conhecer as Escrituras de Deus. Mas Timóteo era diferente. Ele não morava em Jerusalém, em Israel. Ele não tinha um pai judeu, o pai dele era grego. E como esse menino aprendeu cedo a palavra de Deus? Voltei a estudar a palavra de Deus, eu tenho que saber a vida de Timóteo. Eu me interessei. Timóteo tinha uma mãe judia, serva do Deus vivo, e tinha uma avó judia e serva do Deus vivo. A mãe dele se chamava Eunice e a avó Loide. Sabe quem ensinou Timóteo desde novinho a ser conhecedor da palavra de Deus? Sabe quem foi, adolescentes? Foi a sua
sua avó e a sua mãe que ensinou a palavra de Deus para ele. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso é verdade. Porque eu me lembro quando eu tinha 4 anos de idade, meus amados. Eu ia deitar na minha cama, minha mãe chegava, colocava o Salmo 91 e falava: meu filho, aquele que esconde na sombra do Onipotente, aquele que se refugia na presença do Senhor, descansará. 1000 cairão ao seu lado, 1000 à sua esquerda, mas tudo não será abalado. E aquele versículo foi no meu coração, foi. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu ia na escola, falava sobre Deus, não tinha vergonha. Depois que eu fiquei um jovem, perdi o amor pela palavra, mas é desde cedo que vocês têm que conhecer a palavra de Deus. Por que você tem que conhecer a palavra de Deus, gente? Porque, pode falar, vai para o céu. Essa foi a sábia resposta para ir para o céu, meu amado. Nós estamos aqui para ir para o céu, para morar com Cristo. Olha, vocês conhecem a palavra de Deus, eu estou feliz com vocês. Timóteo queria morar no céu, mas a palavra de Deus, ela tem uns benefícios a mais. Ela vem com algumas coisas a mais, não é só a salvação. Vem algumas conquistas mais e muito boas. E eu lendo a palavra de Deus, eu fiquei maravilhado quando eu li esse verso dele falando assim, ó. Desde a tua infância conhece as sagradas escrituras. Então ele chega aqui o verbo conhecer. Nós temos que conhecer ao Senhor, amar as suas escrituras. Conhecer ao Senhor é só saber João 3,16? Sim ou não? Vocês conhecem João 3,16? Sim, então vamos falar então? Olha, vamos lá, 1, 2, 3, vocês falam. 1, 2, 3. Amém. Pedro respondeu certo. Para ter a vida eterna. Ó, conhecer João 3,16. Ó, o mistério, ó, o pregador de Deus aí. Conhecer ao Senhor. Mas não só lembrar a palavra de Deus. Eu conheço o Salmo 119,5. Lâmpada para meus pés, é a tua palavra, eu uso para o meu caminho. Lindo, né? Agora eu vou pegar firme com vocês agora. Vocês têm que conhecer a palavra de Deus, porque esse mundo está caótico. E esse mundo que governa não é as forças materiais, são as espirituais. E esse mundo eles tentam invadir, principalmente os adolescentes. Vocês que todo dia têm um celularzinho, leram a Bíblia aqui através do celular que eu vi. Através do celular que o nosso inimigo vai tentar minar vocês, tentar iludir vocês. Através da internet. Olha, todos vocês aqui estão no Facebook. Eu vejo a publicação de vocês, já vi algumas fotos que eu não gostei. Eu já vi alguma coisa que eu não gostei dos adolescentes. Verdade, agora vamos chegar nesse ponto. Vocês conhecendo a palavra de Deus, vocês não são enganados com essas coisas que aparecem na internet. A internet, meus queridos, é uma faca de 2 gumes. Ela corta para os 2 lados. Se você usar com sabedoria, mediante a palavra de Deus, ela vai ser boa, vai edificar a sua vida. Mas se você não tiver conhecimento, ela vai ser algo que vai estragar a sua vida. E começa agora na idade de vocês. Vocês têm que conhecer a palavra. Está lá acessando, apareceu a página lá, apareceu umas pessoas diferentes, umas imagens diferentes. Não dá nada, vou ver, vai dar alguma coisa. Foge dessas coisas. A internet, o celular está tão fácil o conhecimento hoje. E outra coisa que Deus fala no meu coração. Não é só os adolescentes que têm que tomar cuidado, é os pais. É os pais que têm que estar de olho no filho. Com quem você falou, meu filho? Quem é teu amiguinho da escola? Você vai fazer trabalho ali, que hora vai ser com quem, vai ser qual o tema? Tem que prestar atenção, meus amados. É o filho de vocês, é a cultura, é a igreja de amanhã. Cara, minha, você, o pai, tem responsabilidade de mostrar, de educar através da palavra do Senhor. Paulo falou aos pais: não provoquei do vosso filho, mas criar a adolescência do Senhor, é na doutrina, é na palavra. Na minha casa só minha mãe era crente, meu pai era filho de pastor desviado, mas minha mãe nunca deixou de corrigir pela palavra. Marcelo, está errado, não é assim que se faz, nunca passou a mão na cabeça. E pela misericórdia de Deus eu estou na igreja, porque tinha uma mãe que ensinou, falou: certo é certo, esse caminho conduz para o céu, esse caminho conduz para o inferno. Marcelo, você está errado, volta para a igreja.
mas ela não me responde assim. Quantas vezes eu briguei com a minha mãe? Mas eu conheci a palavra de Deus porque ela me falou da palavra de Deus. Como teu pai, a tua mãe fala, filho, não faça isso, vamos para a igreja, não faz isso, não responde, ele quer o melhor para você, é o melhor que ele quer. Agora com sinceridade parece que é cafona, não tem nada a ver, meu Deus, a minha mãe não me entende, meu pai não me entende, entende sim, ele é o melhor para você. Como Pedro falou, ele quer que vocês moram no céu. E a palavra de Deus, o que ele diz aqui? Reconhecer as Sagradas Escrituras. Estamos conhecendo através da mamãe, do papai, de vir à igreja, na escola dominical, que é muito importante. Daí eu falei assim, ela tem poder. Meus queridos, Deus tem poder para dar para vocês. Sabia que vocês têm poder de Deus na vida de vocês? Sabia que vocês são diferentes na escola? Sabia que vocês... Eu lembro que um pregador falou sobre isso no último culto dos adolescentes. Você é um cidadão do céu, meu querido. Você tem poder através de vocês. Deus opera na vida de um jovem. A palavra de Deus diz que tinha Naamã. Quem já ouviu falar de Naamã? Amém, Ricardinho. Ricardinho ouviu falar de Naamã. Naamã era um grande general. A Síria, aquele general estava com uma doença, pegou lepra. E quem tinha lepra, acabou com a vida, não tinha mais chance de ficar para o outro lado da cidade, sem que o contexto familiar não tinha mais cura, acabou a vida dele. Mas tinha um adolescente lá na casa, tinha ou não tinha? Tinha. E o que ela falou? Lá em Jerusalém tem um homem de Deus. Ela conhecia a palavra de Deus e sabia quem eram os homens de Deus. Um poder que foi delegado a ela. Vocês têm esse poder. Eu me lembro que eu era adolescente, pré-adolescente. E ela começou a escolher, quem é evangélico aqui? Aí vai a Marcela. Ah, você é Marcelo. Eu quero que você faça uma oração aqui. Foi o Marcelo fazer a oração. Marcelo começou tudo errado. Misericórdia do Marcelo. Olha, você deram 10-0 nas orações aqui. Vocês são uma bênção. O Marcelo deu tudo errado, falou tudo errado. E aquilo me deu um aperto no coração. Eu falei, puxa, eu sou filho de crente. Estou na casa de Deus. Quase todo dia para a igreja. Eu não sei orar. E daquele dia em diante eu comecei a buscar a palavra de Deus. Comecei a ler, a ter um comprometimento com a palavra de Deus. Aprender porque é gostoso aprender a palavra. Eu me lembro que um tempo depois, essa mesma professora, ela teve uma doença, uma enfermidade. E quem foi na casa dela orar? Marcelo. O Marcelo estava conhecendo a palavra de Deus. Marcelo orou, era a pessoa mais ou menos que teve um encontro com Deus e foi morar no céu. Deus operou. Há poder na palavra que vocês falam. Quando vocês citam uma palavra de Deus, Jesus veio para curar, libertar. Se você orar e falar com a autoridade, Deus vai operar na vida de vocês, meu querido. Não tem nada de diferente de mim, de vocês. Jesus falou, vinde a mim os pés adolescentes, porque traz a corrente do céu. As crianças, vocês têm autoridade, vocês têm a palavra de Deus. E essa palavra tem poder. Ó, tem mais coisa que vejo com essa palavra. Tem poder para comunicar a sabedoria. Vocês têm um conhecimento que ninguém tem. Qual é o conhecimento que vocês têm? A palavra de Deus. Isso ninguém tem. Só os escolhidos, só aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o quê? É o princípio da... É o temor ao Senhor. Vocês são sábios. Sabia que vocês são diferentes do amigo de vocês? Não fica assim, eu cresci como aquele jovem, que ele joga bola, ele se destaca, ele é amigo de todo mundo. Não, queira ser você, um servo de Deus, um menino que vem na igreja. Não tenha vergonha, eu sou diferente, porque aqueles meninos gostam de brigar, gostam de fazer isso. Eu não tenho essa alegria, não. Você é diferente porque você foi chamado por Deus. Deus escolheu vocês no ventre da mãe de vocês. Vocês são chamados, escolhidos. Vocês têm a sabedoria que eles não têm. Eu me lembro quando eu estava na segunda série e tinha um professor que ele vinha falar
compaixão. Vocês têm a palavra da sabedoria. E o nosso mundo hoje, está certinho as coisas do mundo? Tá ou não? Não? Por quê? A Bíblia diz que está diferente ou como que está? O que vocês acham? Está diferente? Mudou bastante coisa ou não? Se no nosso país, nas leis, mais ou menos? Ah, é? Então vou dar uma tarefa para vocês. Eu posso falar um pouco de amor, mas vou puxar um pouco a orelha. Então, vocês têm que tomar cuidado com outra coisinha também, a TV. Ah, TV, né? Tem um campeonato brasileiro, poxa, campeonato de skate, dela então, é legal. Mas agora, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês veem. A nossa TV, principalmente a TV popular brasileira, ela é totalmente contra as coisas de Deus, contra os evangelhos. Porque a palavra de Deus não ameis o que é no mundo, nem no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Então, essas coisas assim do mundo, é do nosso adversário espiritual, chamado Satanás, quer dizer, adversário. Cuidado com o desenho que você vê. Esse desenho a gente muitas vezes vê, deixa o nosso filho ver, tem propagandas de sensualidade, mensagem subliminar, coisas diabolicas, coisas do demônio. Vocês não podem ver, vocês têm que tomar cuidado. Aqui eu acho que ninguém de vocês vê novela, né, gente? Não, graças a Deus, amém. Então, as meninas agora, nossa, vou para você. Novelas, essas coisas não falam nada do amor de Deus, não tem nada. Não, você quer TV? Eu vou ver. Você não pensa, vai ler a Bíblia, vai fazer outra atividade, vai estudar para a prova, vai tirar um 10 abençoado, olha. Então tome cuidado com o que vocês veem. Outra coisinha que é importante também. Com quem vocês andam lá na escola? Quem é o amiguinho de vocês? Quem é o amiguinho de vocês? Aquele lá é o amiguinho, aquele lá, eu conto tudo o que aconteceu, olha aquele lá, é meu amiguinho. Quem é o amiguinho de vocês? Vou fazer a pergunta. Ele é crente? Quem é o amiguinho crente? Pastor, esse é meu amigo, ele é crente. Levanta a mão aqui dos adolescentes. Na escola, principalmente na escola. Você não tem nenhum amigo crente lá na escola? Não, na escola, não na sala. Amém. Então você tem que ter um amiguinho crente. Você não pode ter um amiguinho crente porque ele vai ser diferente da tua. Ele vai te levar para caminhos diferentes. A Bíblia diz em Salmo 1 lá. Vamos procurar o Salmo 1. Vamos achar. Vamos pegar o celular, vamos ler. Vamos ler nem para todo horário, com 5 minutos. Então vamos achar o Salmo 1. Vou esperar vocês aqui. Vou fazer um por um meu Salmo 1. Vamos. É facinho. O Salmo está no meio da Bíblia, gente. Então, Salmo 1. Vamos ler? Então tá. Quem achou o Salmo 1 diz amém. Quem não achou, diz só amém, então. Então tá. Então eu quero que um de vocês se coloque de pé e leia o Salmo 1. Gente, ninguém está vendo. Vamos fechar o olho aqui. Vamos levanta a mão corajoso. Vamos cuidar do seu horário, vamos. Levanta a mão aí, as moças, meninos. Meu Deus do céu. Olha só. E nem se detém no caminho dos pecadores. Olha, gente. Viu o que ele falou? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Aquele amiguinho que não tem Jesus, infelizmente ele é ímpio, porque a mamãe e o papai dele não ensinam a palavra de Deus. Não se detém na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é que as pessoas debocharam e contam as coisas de Deus. Ah, você é aquele homofóbico, ah, você não gosta disso, ah, você não pode. Graças a Deus que eu sou mesmo. Você não pode andar com essa pessoa, não pode ter admiração por ela. Você tem que ter admiração, orgulho, sabe de quem? De Cristo. Eu quero ser como Cristo. Você tem que colocar um adesivo grande, um cartaz bem grande. Eu sou de Cristo. Tirar aquele cartaz lá do Ronaldinho, não sei mais que está na moda do futebol, mas tire. O teu ídolo, o teu é Jesus Cristo. Não andeis segundo o conselho do mundo. Não se sentem na roda dos escarnecedores. Então, tome cuidado na escola com quem vocês falam, com quem vocês andam. Ah, vamos lá, vamos ver um negócio diferente. Opa, a minha mãe falou para 4 horas. Já não vai dar tempo, não, mas não dá nada. Não. Eu
em pé, vai estar bonito. Levanta e fala, glória a Deus. Honrar o pai e a mãe, gente. É honrar o pai e a mãe. Primeiro mandamento que Deus deu é para honrar. Puxa, eu também falando que nunca vi, meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Mas honra, isso vai fazer alegria na frente, isso vai fazer você o nome de Deus, vai prosperar a sua vida. Quem obedece a mãe e o pai vive mais, sabe disso? Filho, não vai lá que você vai cantando, de repente já vai pá! Você obedeceu a mãe e o pai, é verdade. Quantas vezes, uma vez ela falou, Marcelo, não vai lá, bati a cabeça de um traumatismo caminhando, quase morri, por quê? Desobedeci a mãe e o pai. Olha ali, bati a cabeça aqui, ó. Não é bonito não, mas fazer o quê? Mas eu já casei, já tenho problema. Então obedece a mãe e o pai, honra a mãe e o pai, gente. Tem que honrar. Vamos voltar para a palavra, vamos fazer como o Viana fala, presta atenção em mim. Vamos ler aqui a palavra. Então. A palavra que conduz a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, conhecer a palavra, ela vai te dar poder, ela vai te dar conhecimento, vai dar a salvação. Gente, como eu consigo ser salvo em Cristo Jesus? Qual é o mistério para ser salvo? Você sabe se você é salvo, sim ou não? Tudo vivente já nasce salvo, já sim? Não? Será? Simples? É? Mas depois você já está assumindo a atividade assim. Tinha uns 12 anos, você acha que precisa? Eu já estava tranquilo, já estou, meu pai é de Serra Deus, eu fazer tudo que eu quero, eu vou ser salvo por ele. Você acha que é assim, não? Não! Rapaz, eu peguei uns jovens, teólogo hoje, eu já bom o negócio aqui, eu fiquei assim, ó, vou falar bem comigo, ele cara com vocês, eu vou falar a verdade. Vocês hoje, ó. Então, eu tenho que aceitar Jesus. Eu tenho, desde pequenininho, Assembleia de Deus, meus amados. Eu não sou tão velho assim, mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu tinha 5 anos, eu me lembro que tinha criança batizada com o Espírito Santo. E não era no início, era o poder de Deus. Hoje nós não vemos muito isso na igreja. Crianças sendo batizadas, é difícil ver. Cheio por ele de Deus. A nossa história diz, na Rua Azusa, quando começou o movimento pentecostal, as crianças foram batizadas eram cheias do poder de Deus. Mas isso pode acontecer? Amém? Então a palavra de Deus diz bem assim, em Efésios 2:8: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas obras. Nós somos salvos porque nós aceitamos a morte de Cristo. Nós aceitamos que Ele é o único, suficiente Salvador. Nós aceitamos que Ele é bom e maravilhoso. Nós aceitamos que Ele pode mudar a minha vida e está mudando a minha vida. Isso é pela fé. E como que vem a fé, gente? Você sabe como que vem a fé? Oi? Não, aquelas crianças, você aquela criança agora, por favor, ó. Para vocês aqui, o batalhão na frente hoje está animado aqui. Como que vem a fé, gente? Como que nasce a fé? Levanta o presbítero Ricardinho que fala para nós assim. Como que vem a fé, Ricardinho? Pelo ouvir, esse rapaz, olha. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ó, vou lá com isso. Tudo vem a ver com a palavra. Se você ouve a palavra, você tem que ter. Através da fé tem salvação. Através da salvação tem poder. Através da salvação tem transformação na vida de vocês. Então eu quero que a igreja se coloque de pé nesse momento. E vocês também aqui. Vamos fazer um. Para não orar, não que pensa. Então, vou falar sério. Agora, vamos dar até emocionante com vocês. Então a gente ouviu a palavra de Deus hoje, amém? O culto estava gostoso, estava benção. Eu vi vocês orando, tocando, me alegrei por vocês. Estou vendo que vocês é a futura igreja de manhã. Eu vejo aqui cantores, músicos, pregadores, conhecedores da palavra de Deus. Mas hoje eu quero fazer um
convite com todos os adolescentes. Eu quero que todos os adolescentes, possíveis jovens também, pai, eu quero que vocês venham aqui